dia pessoal, tudo bem? Hoje procederemos ao segundo vídeo da série do curso Compacto do Tribunal do Júri e falaremos sobre os princípios constitucionais. Bom, antes de falar sobre os princípios constitucionais do Tribunal do Júri, você sabe o que são princípios? Você sabe o que são valores? Muitas pessoas usam esses termos de forma indiscriminada, como se sinônimos fossem, quando a bem da verdade não são sinônimos. Os princípios são formas estruturantes do sistema, são mais genéricos e normalmente precisam de normas para que seja feita a sua complementação, para que seja feita a sua regulamentação. Portanto, quando se fala, por exemplo, em princípio da plenitude de defesa, obviamente nós temos uma série de sistemas dentro do próprio Código de Processo Penal que vão dar efetividade e regulamentação a esse princípio da plenitude de defesa. Então veja, os princípios eles são sempre imutáveis. Eles não sofrem qualquer alteração na sua interpretação com o passar do tempo. Por exemplo, desde o advento da Constituição de 1988, especificamente com relação ao artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, e nós já sabemos como funcionam as cláusulas pétreas, no inciso 38, nós temos lá 4 princípios imanentes ao Tribunal do Júri. E esses princípios, durante todo esse tempo em que a Constituição é vigente, não foram alterados. Ao passo que os valores estão muito mais próximos dos anseios da sociedade, foram alterados. Veja, em 2008, o procedimento do Tribunal do Júri foi atualizado, foi alterado por força de valores. Portanto, princípios são imutáveis, enquanto valores são mutáveis, muito mais próximo do anseio social, enquanto os princípios têm uma ideia estruturante no sistema. Muito bem, feita essa ponderação, vamos ao princípio da plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Muito tem se discutido se plenitude de defesa é sinônimo de amplitude de defesa. Se a ampla defesa, que também é um princípio constitucional, é um sinônimo da plenitude de defesa. Ao nosso ver, não. Pois a plenitude de defesa é muito maior, muito mais ampla. Ela abrange, abarca a ampla defesa. Veja, na instrução plenária, enquanto a acusação exercendo a sua plenitude de acusação e a defesa exercendo a sua plenitude de defesa, vão falar oralmente aos jurados, trazer diversas argumentações para fazer a demonstração da sua tese. E aí uma grande função do tribuno, que é fazer a transmutação desse conhecimento técnico, jurídico, difícil, num conhecimento mais acessível para cada um daqueles que vão julgar, dos juízes naturais, dos jurados. Significa dizer que os jurados, quando chegam ao Tribunal do Júri, compõem o conselho de sentença, eles estão com muita vontade de serem convencidos. Eles querem logo tomar par das provas, tomar par das argumentações, são como uma folha em branco que estão sendo preenchidas. Folhas em branco, loucas para serem preenchidas e tomar uma decisão que entendam justas. Portanto, a argumentação, tanto da acusação quanto da defesa, de forma oral, pode convencer os jurados com argumentos para além da prova dos autos. Então, a isso se fundamenta, se preenche melhor essa ideia de plenitude de defesa. Além de todos os recursos jurídicos que a ampla defesa permite, ainda temos uma argumentação supralegal que pode ajudar na formação do convencimento dos jurados. Por isso a plenitude de defesa é muito mais ampla, obviamente limitada pela intervenção do juiz-presidente, que vai regulamentar os debates, e regulamentada, obviamente, por uma ética entre as partes, que não podem introduzir nos autos argumentações que sejam de cunho pessoal ou que sejam fantasiosas e até mesmo mentirosas. Deve existir um fair play entre as partes, no sentido de respeitar a regra dos jogos. Ao lado da plenitude de defesa, nós temos o sigilo das votações. O que significa o princípio do sigilo das votações? Diferentemente do que ocorre no júri americano, que os jurados em conjunto conversam, discutem, debatem por horas a fio para ter uma decisão unânime, no Tribunal do Júri, no Brasil, é completamente o contrário.
O jurado não pode conversar com o seu colega jurado, não pode se consultar com o juiz, não pode se consultar com o advogado, não pode se consultar com absolutamente ninguém. Ele deve estar isolado do mundo para que ali, depois de ouvir os debates, tome uma decisão de consciência, através da sua íntima convicção. O jurado não precisa motivar a sua decisão. Ele vai responder sim ou não aos quesitos e a partir disso essa decisão será soberana, mas sempre de forma sigilosa. Então cuidado, já vimos em muitos tribunais do júri, jurados consultando seus celulares, ainda que de forma inocente, ainda que de forma culposa, sem o menor dolo de deixar transparecer como iriam decidir, como iriam julgar, e que esses julgamentos foram anulados e o tribunal do júri cindido por força de consulta a celulares. Então, muito cuidado. Além disso, temos também a soberania dos vereditos. O que significa a soberania dos vereditos? Que a decisão do júri ela é imexível? A princípio, sim. A decisão do júri ela é soberana, ela é imexível, salvo se ocorrer alguma nulidade processual que fulmine esse julgamento ou quando a decisão dos jurados for aberrante da prova, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Por única vez, o Tribunal de Justiça poderá anular esse júri e mandar a um segundo júri para a decisão de mérito. Então, sim, a princípio, a decisão do júri é soberana, ela é imexível, com essas exceções, em caso de nulidade processual ou quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos por única vez. E por último, competência mínima para conhecer dos crimes dolosos contra a vida e os seus conexos. Portanto, todos os crimes que sejam dolosos contra a vida e os seus conexos serão julgados pelo júri popular. Lembrando que o crime de latrocínio, em que pese ser um crime complexo contra o patrimônio e contra a vida, ele não se enquadra na competência do tribunal do júri. Portanto, ele é julgado pelo juiz singular. Muitos colegas, muitos estudantes confundem essa questão e ela sempre é explorada em provas de OAB, concursos públicos, então muito cuidado. Latrocínio não vai ao tribunal do júri. Outra coisa, é muito comum que quando existem julgamentos de crimes dolosos contra a vida e seus conexos, inclusive em concursos de agentes, muitas vezes ocorre a cisão do julgamento. Então, se inicia um julgamento com um réu sendo acusado, por exemplo, por homicídio e ocultação de cadáver, e por um segundo réu em conexão com esse primeiro, sendo acusado, por exemplo, apenas por ocultação de cadáver. E aí existe uma cisão por uma questão processual qualquer, e esses processos começam a tramitar separados. Quando o primeiro réu que praticou o crime doloso contra a vida, ele é pronunciado, o juiz admite que existe viabilidade de fazer um encaminhamento ao tribunal do júri, esse segundo réu também será pronunciado, eventualmente, e não raramente, não pelo crime doloso, mas somente pelo crime conexo. Então é muito comum de serem julgados no tribunal do júri apenas um fulano que foi acusado, por exemplo, por tráfico de drogas, ou apenas por ocultação de cadáver. Por que ocorre esse fenômeno? Ocorre em razão da conexão, tá? Que já tem a previsão constitucional. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Falamos sobre os princípios e no próximo vídeo iremos explorar um pouco mais sobre as teses de defesa e sobre as teses de acusação. Forte abraço a todos, até o próximo.